Boa tarde, irmãos. Palavra de Deus para o nosso coração nessa tarde. Eu quero ler com vocês o texto de Atos no seu capítulo 10. É um tanto extenso e eu quero que você preste atenção. Nós vamos até o verso 48. Verso 48, de 1 a 48. Vamos nessa? Vamos lá. Vai dizer assim, eu prometo não ser cansativo. Você pode ler depois, mas eu estou sentindo vontade de ler a Bíblia com você. Então vamos lá. Diz assim, morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio. Ele era capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Devoto e temente a Deus. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Dava esmolas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio. E ele, temeroso, isto é, amedrontado, olhou fixamente para o anjo e perguntou: O que é, Senhor? E o anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram até Deus e ele as guarda na memória. Agora envie alguns homens a Jope, cidade de Jope, e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. E assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 servos de sua casa e um soldado devoto de seu grupo de auxiliares, e ele lhes contou o que havia acontecido e os enviou a Jope. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de meio-dia e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, entrou num êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas, e no lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. E então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro. Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria. Mas a voz falou novamente: Não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu 3 vezes. Então, subitamente, o lençol foi recolhido ao céu. Pedro ficou perplexo, pensando em qual seria o significado da visão. E neste momento, os homens que Cornélio tinha enviado encontraram a casa de Simão, e eles se aproximaram do portão e perguntaram se estava hospedado ali Simão, também chamado Pedro. E enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse: 3 homens vieram procurá-lo. Levante-se, desça e vá encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. E Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês procuram. Por que vieram? E eles responderam: Cornélio, um oficial romano, nos enviou. Ele é um homem devoto e temente a Deus, e respeitado por todos os judeus. Um santo anjo o instruiu a chamar o Senhor à casa dele para que ele ouça sua mensagem. Então Pedro convidou os homens para se hospedarem ali aquela noite. No dia seguinte, foi com eles acompanhado de alguns irmãos de Jope. E chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio os esperava e havia reunido seus parentes e amigos. Cornélio se reuniu com seus parentes e amigos. Quando Pedro chegou à casa, Cornélio veio ao seu encontro e prostrou-se diante dele, adorando. Mas Pedro o levantou e disse: Fique de pé, eu sou apenas um homem como você. E os dois conversaram e depois entraram na casa onde muitos outros estavam reunidos.
Eu já vivi alguma coisa parecida com isso. Foi uma bênção. Foi no Paraná, numa cidadezinha chamada Lidianópolis. Verso 28, Pedro lhes disse: vocês sabem que nossas leis proíbem que um judeu entre num lar gentil como este, ou se associe com os gentios. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Por isso, vim assim que fui chamado, sem levantar objeções. Agora digam por que é que vocês mandaram me buscar. E Cornélio respondeu: 4 dias atrás, eu estava orando em casa por volta deste mesmo horário, às 3 da tarde, e de repente um homem vestido com roupas resplandecentes apareceu diante de mim. Ele me disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e se lembrou de suas esmolas. Agora envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira-mar. E assim mandei buscá-lo e de imediato, e foi bom que tenha vindo. Agora nós estamos todos aqui. Quem? Os familiares e amigos de Cornélio. Estamos todos aqui, esperando diante de Deus para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que você nos trouxesse. Então Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações ele aceita aqueles que temem e fazem o que é reto. Esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. A paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João proclamou. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E então Jesus foi por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez em toda a Judéia e em Jerusalém, onde o mataram, penduraram-no numa cruz, mas Deus o ressuscitou no 3º dia e permitiu que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por nós que fomos escolhidos por Deus de antemão para sermos suas testemunhas. Nós fomos o que comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou dos mortos, e ele nos mandou anunciar sua mensagem em toda parte e testemunhar que Deus o designou juiz dos vivos e dos mortos. E é a respeito dele que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo o que nele crer receberá o perdão dos seus pecados por meio do seu nome. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre os que ouviram a mensagem, e os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora, que, como nós, também receberam o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram que Pedro ficasse com ele alguns dias. Meus irmãos, esse texto está cheio de mensagens para nós, cheios de reflexões, cheio de verdades para nós. Mas nós não temos tempo para ficar falando de todas essas verdades. E o pouco de tempo que temos, nós vamos refletir em alguma coisa que me chamou a atenção nesse texto. Quem era Cornélio? Diz a Bíblia no verso 2 que era um homem devoto e temente a Deus. Ele dava esmolas generosas aos pobres. Ele orava sempre ao Senhor. Aconteceu então que suas orações e esmolas subiram até Deus. Deus se agradou de suas orações e de suas esmolas. E aí Deus enviou um anjo para dar uma boa notícia a Cornélio. Versos de 3 a 6. Quando Deus desperta o seu amor para conosco e ele olha para nós, ele tem boas notícias para nós. Cornélio serviu-se de servos
e de soldado devoto para irem atrás de Pedro. Eu aprendo aqui que nós devemos nos envolver com pessoas que também são devotas de Deus. Cultuam a Deus, têm temor de Deus. Isso faz bem para nós. Cornélio aguardou, e para mim de forma ansiosa, junto com seus familiares e amigos, a chegada de Pedro. Deus houvera prometido: eu vou buscar Pedro, vai lá, vai atrás dele, ele vai te trazer uma mensagem boa. Do outro lado, Pedro, que fazia? Orava ao meio-dia orando, antes do almoço orando. E num êxtase, ele teve uma visão que se repetiu, uma visão tríplice, mas o conteúdo era o mesmo. Aconteceu uma vez, duas vezes, três vezes, mas com o mesmo conteúdo. Nós já lemos no texto, versos de 11 a 15. Na visão, animais proibidos aos judeus comerem foram apresentados. E uma voz disse para Pedro: Pedro, pega esses elementos aí, mata e come. E Pedro, que era um bom judeu, disse assim: não, senhor, eu não como coisas que são proibidas, coisas impuras. E Deus diz assim: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Verso 15. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade quando a gente fica falando assim: não, porque o povo do mundo, porque o povo do mundo, porque o povo do mundo, eu não me envolvo com o mundo, eu não me envolvo com o mundo. Deus ama o mundo, pois deu o seu Filho Jesus para morrer pelo mundo, isto é, pelas pessoas do mundo. E aí, enquanto eles estão, Pedro está ali ouvindo o anjo do Senhor falando com ele, o Espírito do Senhor falando, chega a equipe de Cornélio. E o Espírito de Deus disse a Pedro: Pedro, levante-se e vá com eles. Qual foi o resultado? Pedro, o judeu, ouve ao Espírito Santo e vai atrás dos gentios e seus agregados, seus familiares e seus amigos. E ali Pedro anuncia Jesus. Fala quem foi Jesus, por que ele veio, como ele morreu, que ele foi ressuscitado. Isso é o cerne do Evangelho. Isso é o cerne do Evangelho. E quando Pedro anuncia Jesus Cristo, todos acreditam nessa palavra. Eles já temiam a Deus, mas não conheciam Jesus. Conheciam a palavra de Deus, mas não tinham uma profundidade no Deus da palavra. Diferente. Meus irmãos, que coisa linda. Aí todos se convertem e são envolvidos pelo Espírito Santo. É isso que eu entendo por batizados pelo Espírito Santo. São envolvidos pelo Espírito Santo. Como é bom sermos envolvidos pelo Espírito Santo. Meus queridos, Deus é Deus de todos os povos. Por isso, nós também fomos alcançados. Nós não somos judeus, mas fomos alcançados. Deus nos presenteia com uma mensagem que vem ao encontro dos nossos corações, sempre que, primeiro, o cultuamos em espírito e em verdade. Isso é devoção. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Segundo, o respeitemos e nos curvemos em atitude de adoração a Deus. Para mim, o mundo anda nesse negócio todo, nessa pandemia, porque não respeitam a Deus. O estado de São Paulo, o governo já anunciou que cancelou o Réveillon do final do ano, no Rio de Janeiro também, os foguetórios, e o Carnaval, e passou o Carnaval para junho ou julho, porque aí junta com as festas juninas, porque dá muito dinheiro, bilhões de reais. O homem não se arrepende e sabe lá o que é que eles vão cometer de pecados nesse carnaval. Nós precisamos então cultuarmos a Deus e o respeitarmos
em atitudes de adoração. Estes atos nós os mostramos na prática, quando nós refletimos o amor de Deus através da nossa bondade social. Aqueles que creem em Deus não conseguem ver alguém passando fome, seja espiritual, seja material, alguém passando nudez, não. É por isso que o Evangelho, ele é demonstrado nesse temor a Deus, na adoração a Deus e na prática. Tiago nos ensina que se nós dissermos que temos fé e vemos o nosso irmão ou o nosso semelhante passando fome e não fazemos nada, que fé é esta? Então, nós temos que ser socialmente amantes daqueles que necessitam. Então, nós refletimos esses atos quando nós dialogamos com Deus através da oração e da palavra de Deus, e quando refletimos seu amor através de nossa bondade social, matando a fome de quem tem fome, tanto material quanto espiritual. Meus queridos, Deus se agrada de todo aquele que assim age. Cornélio serve de exemplo para nós. Nada melhor do que agradar a Deus e andar segundo sua vontade. Então se cumprirá em nós o que disse o salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. Salmo 37, 5. Ou, se preferir, Salmo 55, 22. Lance os seus cuidados sobre o Senhor, e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Ou ainda, Provérbios 16, 3. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado realizará. E por fim, 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre Deus todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Deus te abençoe. Quero lhe lembrar, ore pela família do Marcelo e da Verinha. Eles estão enlutados. Perdeu hoje o seu cunhado, a pessoa que era casada com o irmão da Verinha. E orem pela mãe da Verinha, que está passando por exames. Vamos fazer isso agora? Santo Deus, obrigado porque o Senhor nos tem dado o privilégio de ouvir a Tua palavra todos os dias. Coloque essa palavra no coração dos irmãos. Quero te pedir que o Senhor esteja com a família da irmã Verinha, consolando os seus corações pela perda do seu querido familiar. Quero te pedir também tua graça, tua paz sobre a irmã Leila Leite, que está se recuperando. Queremos te agradecer pela recuperação, pelo retorno ao trabalho, ao convívio social do irmão Bistafa. Quero te agradecer pelas demais curas que o Senhor tem realizado na tua igreja. Agora estamos esperando esse milagre sobre a vida da irmã Leila. E o Senhor fará isso para a tua glória. Nós te agradecemos por este dia, por essa tarde tão gostosa, e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até uma próxima.